Olá, queridos! É um privilégio mais uma vez me encontrar com você nesse período para que juntos possamos mergulhar na graça de Deus e pela revelação do Evangelho sermos encorajados, fortalecidos, curados, expostos à bondade de Deus e venhamos sair cada dia mais renovados e edificados desses momentos. E de maneira especial, tendo em vista que temos vivido dias delicados como sociedade por essa pandemia que tem afligido o mundo todo, eu gostaria de meditar com vocês sobre algo que há algum tempo vem despertado a minha atenção. Obviamente, acredito que você deve perceber isso ao seu redor, mas em você mesmo. Nunca houve períodos de tanta busca da sociedade por informação, por cursos sobre espiritualidade, sobre reflexão, sobre meditação, sobre oração e em todas as religiões. E eu acredito que nesse período de pandemia, onde as pessoas foram praticamente que obrigadas por uma questão de saúde pública a ficarem mais em casa, as pessoas começaram a perceberem mais nelas por terem diminuído o ritmo de trabalho ou por terem ficado mais expostas a si próprio pela convivência somente com um grupo reduzido de pessoas. Nós começamos a notar uma inquietação maior, uma angústia maior, e tanto que há pesquisas que mostram que nunca se buscou tanto livros, palestras, reflexões que encorajem a pessoa, e de maneira paradoxal, porque se existe na sociedade como um todo uma frustração e um olhar crítico com relação às instituições religiosas, por outro lado, a demanda pela busca da espiritualidade, pela busca por algo que nos transcende, tem crescido. E nesse meio de tantas informações, algo que acredito seja muito importante para mim e para você, até mesmo como algo a ser desenvolvido na nossa vida, seja a disciplina da oração. E o nome que eu escolhi para essa mensagem foi, mais do que disciplina, o desafio da oração. Se você for sincero com você, como eu tenho que ser sincero comigo, eu acredito que se existe algo que é extremamente desafiador para nós, difícil para nós, é que a gente tenha como prática diária uma vida de devoção em oração. E a gente tem, obviamente, todo tipo de desculpas que possam justificar a nossa não prática de vida de oração, seja a agitação do dia a dia, a correria que nós ficamos orgulhosos em contar para o outro, que a gente não tem tempo para nada, que a gente não... parar um tempinho para algo é um absurdo. A ansiedade que nós carregamos dentro de nós, as aflições que a gente, muitas vezes pelo trabalho, pelos problemas, por tanta coisa, faz com que períodos específicos, disciplinados para você parar tudo, para orar, se tornem cada dia mais escassos. E é tão interessante porque parece que, paradoxalmente, quanto mais as pessoas têm reconhecido essa demanda interior por algo que a transcenda, por esse ser divino que muitas vezes ela não consegue nomear, não consegue verbalizar o que ela quer, quanto mais o ser humano parece que tem compreendido essa demanda interior de espiritualidade, ao mesmo tempo parece que cada dia mais se torna difícil, e por tantos motivos, como alguns eu até nomeei, de termos essas práticas de vida de oração. Mas, sendo sincero, logicamente que o tempo, a agitação, as agendas corridas, tudo isso são motivos
que são respostas para o nosso não orar. Mas um dos maiores, que eu acredito que, se formos honestos, pega todo mundo, é que a gente, de alguma maneira, a gente percebe que esses momentos de oração, esses momentos de solitude, mais do que apenas esse período de autoconhecimento, serão momentos que você precisará se desnudar, que você precisará baixar a guarda, reconhecer que a sua vida muitas vezes tem sido apenas performática para o lado de fora. Você terá que se perceber, você terá que dar nome às suas angústias, dar nome às suas ansiedades, reconhecer pela autopercepção que muitas vezes a oração nos leva a entender que muitas vezes o que está por detrás das suas aflições, das suas iras, das suas raivas. E, honestamente falando, é muito difícil quando admitir os motivos das nossas angústias, os motivos por detrás dos nossos desejos. Aí, às vezes, a gente só se contenta com ritos, com performances, com modos de oração em lugares específicos, na igreja, na cidade, e a gente faz uma listinha de coisas que a gente pede, e aquilo que deveria ser um momento de cura e transformação se torna só um momento onde se introjeta mais ansiedade em nós, aonde se introjeta mais aflição em nós, porque por receio de nos expormos completamente, por receio de abrirmos a nossa alma de verdade, com sinceridade para Deus, a gente simplesmente faz da oração uma troca de utilitarismo, porque o receio de nos expormos faz com que não só ou a sua vida de oração seja muito escassa, ou ela se torne apenas performática. Eu lembro um dos momentos mais delicados na minha vida, o quanto eu era receoso para a minha vida de oração, porque eu sabia o que eu tinha que encarar, eu sabia que a performance tinha que parar, eu sabia o que eu ia ter que admitir naquele momento. Mas muitas vezes esse engano, esse medo de nos auto-percebermos, de nos admitirmos os motivos das nossas aflições, nos afasta do lugar que poderia ser o lugar da nossa cura, que é esses momentos de oração, onde expomos e ficamos só você e Deus. Porque, ao contrário de práticas de meditação e reflexão de muitas religiões, a oração cristã, a oração do Evangelho, é algo que você não está fazendo ao vento, você não está só, você está na presença do Todo-Poderoso, do Criador, daquele que conhece você melhor do que você mesmo. E é por esse instinto, por esse desejo, por essa percepção de que esse ser que nos transcende realmente nos conhece, que muitas vezes nós ficamos aflitos e nos afastamos desses momentos. Porque são momentos ímpares, onde a nossa alma vai ser desnudada, onde o nosso ser vai ser exposto. E entendendo o quão desafiador pode se tornar a oração para a nossa vida, nas muitas leituras, reflexões que fiz a respeito disso, eu quero compartilhar com vocês algumas compreensões de algumas realidades que foram extremamente importantes para mim, para a minha própria vida de oração, e que eu gostaria de compartilhar com você para encorajá-lo também, para estimulá-lo nessa vida que pode ser tão transformadora, que é a vida de oração. E algo
tão importante que você e eu precisamos perceber antes de tudo é que a oração, a sua vida de oração, a disciplina de você parar para orar a Deus, para falar com Deus, não é uma proposta sua para Deus, mas é uma resposta do seu coração para um chamado que veio de Deus ao seu respeito. O que eu quero dizer com isso? As Escrituras falam que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. E a nossa oração a Deus, ela só é possível, esse desejo por essa transcendência, essa inquietação por desenvolvimento da sua espiritualidade, ela só é uma realidade no seu e no meu interior, porque ela foi proposta por Deus, porque é Deus que nos chama, porque é Deus que inicia a conversa. É Deus que inicia a conversa. Então, a sua oração a Deus não é uma proposta sua para com Deus, não. É uma resposta do seu coração, do seu espírito, que de maneira transcendente está sendo levado a alguém que te buscou primeiro. Está sendo levado a alguém que lhe chamou, que iniciou a conversa. A sua oração, a sua conversa para com Deus, ela foi iniciada por Ele. É Ele que está te chamando. Por isso que quando você tem momentos de genuína transparência na sua vida de oração, de louvor, de meditação, de práticas de espiritualidade, o seu espírito parece que volta ao lar. Parece que você se percebe interiormente em casa, porque você está em comunhão com aquele que te criou, com aquele que te fez para a glória dele, para aquele que te fez para Ele, no qual você habita e que habita você, no qual tudo existe, no qual a sua vida existe e é feita para Ele. Então, quando você percebe esse momento, e é tão importante, é tão consolador, é tão reconfortante quando você entende que até mesmo o seu desejo de orar é o fato de que Ele está te chamando. É uma resposta ao chamado do Espírito Santo em você. É uma resposta, não uma proposta. Então, a sua vida de disciplina de oração, ela só é possível porque Ele te chamou primeiro, porque Ele te buscou, e a voz dele ao seu respeito que evoca dentro de você esse desejo, essa inquietação, essa angústia por algo para além de si mesmo. Não é algo de mim, não é algo que eu produzo, é algo porque eu fui feito para Ele, e o meu espírito, como diz Santo Agostinho, só se sente pleno quando você o encontra, quando você se plenifica nele. O problema desse processo é porque, seja pelos traumas que nós carregamos, pelas muitas vozes religiosas ou não que nós ouvimos, a nossa imagem de Deus muitas vezes é confusa, distorcida, difusa, vaga. Então, muitas vezes a imagem que se criou de Deus para nós, em nós, que se introjetou muitas vezes inconscientemente dentro de nós, é de um Deus legislador, irritadiço, moralista. Então, aquilo que deveria ser um deleite para a sua alma e transformador, momentos de transformação para a sua alma, muitas vezes são momentos de culpa, de vergonha, de condenação, de medo, aonde você nunca se expõe de verdade porque você tem medo de admitir para si e para Deus aquilo pelo qual você vai ser julgado, punido, condenado. Então aquilo se torna um ambiente só de ansiedade. Então vira um misto de ira e de amor,
de desejo e de culpa, de vergonha e de contemplação, de raiva de Deus e de amor por Deus, porque a sua alma vive nessa aflição dessa imagem vaga, confusa, distorcida de Deus para com você. Então, tão importante quanto você entender que o seu desejo por algo que lhe transcende, por esse desejo de espiritualidade, de oração, é simplesmente uma resposta do seu espírito a uma conversa que Deus iniciou com você, porque Ele te buscou primeiro. Mas é tão importante você criar e desenvolver o hábito de expor, muitas vezes antes dos seus períodos de oração, períodos de meditação no Evangelho, onde você ouve, lê a Escritura, textos, livros, ouve mensagens, louvores que te falam sobre a mensagem da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus por você. E aí você se expõe a essa realidade. Eu falei muito sobre isso há um tempo atrás, e você pode procurar aqui pela internet, onde as disciplinas de oração, disciplinas espirituais, onde eu falei sobre a importância de você estar constantemente se expondo ao Evangelho, porque a nossa alma muitas vezes se esquece aquilo que na nossa mente, de maneira rasa, a gente diz entender, o nosso coração vai se esquecendo. Então, para que a sua vida de oração seja cada dia mais sadia, ativa e transformadora, você e eu precisamos separar tempo para expor o nosso ser ao Evangelho, à graça de Deus, até que o seu coração seja aquecido e haja uma resposta do seu ser a Deus. Porque, como eu disse antes, se a nossa vida de oração não é uma proposta, mas é uma resposta à voz de Deus que inicia a conversa, quando nós nos expomos ao Evangelho, nós estamos nos expondo à voz de Deus para nós, ao que Deus diz ao nosso respeito, ao que Deus diz a respeito das nossas circunstâncias, ao que Deus diz a respeito das nossas ansiedades, aflições, a imagem de Deus revelado em Cristo, a imagem de Deus verdadeira, sem confusão, sem distorção, mas a expressão de Deus revelada no caráter de Cristo, no modo que Jesus trata as coisas. Então, a sua alma vai sendo renovada e encorajada e fortificada na fé. Porque se algo importante que a gente tem que entender e ser honesto nesses períodos de oração, de rasgar o nosso ser, de expor com sinceridade o que está acontecendo dentro de nós, mas a gente tem que entender o quão enganosas são as nossas emoções, o quão muitas vezes a nossa alma, por aflições, por ansiedades, por angústias, pode distorcer a nossa compreensão sobre tudo, sobre nós mesmos, sobre as nossas circunstâncias, sobre Deus a nosso respeito. Então, tão importante quando você expor tudo que está dentro de você, é você expor a sua alma à voz de Deus, ao Evangelho da graça que acalma e realinha o seu interior na direção certa. Um exemplo disso, você lendo o livro de Salmos, e eu encorajo você, nesses momentos iniciais de oração, muitas vezes ler os Salmos em voz alta. Você vê ali muitas vezes dor, você vê ali angústia, você vê ali aflição, você vê os salmistas expondo as suas almas com toda a sinceridade, falando o quantas muitas vezes eles estavam em dúvida, o quantas vezes eles estavam se sentindo culpados, a raiva que eles tinham, a dificuldade de perdoar, tanta coisa que acontece na alma de todo mundo. Mas muitas vezes você vê que no final tudo aquilo vai sendo alinhado e a compreensão de Deus vai sendo retornada e a mente, a alma vai sendo educada no Evangelho. E tão importante quanto você entender esse chamado de Deus ao seu respeito é você
compreender e construir a partir do Evangelho a imagem correta de Deus para você. Que a sua oração não é a um Deus impessoal, legislador, moralista, mas ao Pai, que o Espírito que nos foi dado é um Espírito de adoção que clama Abba Pai. Então algo que existe em você com Deus é uma relação pessoal, é um Deus presente. É um Deus real, é um Deus que conhece você visceralmente, conhece você de dentro para fora, mas que lhe acolhe, que lhe perdoa, que lhe ama, que lhe aceita. Então, e é justamente pelo Evangelho que essa realidade vai sendo construída dentro de você. Que a sua alma vai sendo educada para que quando você saia desses momentos de oração, você saia renovado, lavado, porque tanto quanto você se expôs, jogou do lado de fora toda a sua dor, mas esses momentos não se tornaram apenas de lamentação, não somente momentos de reclamação, porque não há nada de errado de você se expor a Deus, mas você sai dali encorajado, você sai dali porque você ouviu a voz de Deus através das Escrituras, de uma pregação do Evangelho da Graça, de um louvor do Evangelho que fale sobre a graça de Deus, de mensagens que fale sobre o Evangelho, que construa dentro de você esse olhar paternal de Deus ao seu respeito, amoroso, sério, santo, mas amoroso, gracioso. E algo que seria uma das coisas mais importantes que eu fui cada dia compreendendo e eu quero compartilhar com você, que vai fazer muito bem a sua prática de vida de oração, é que tanto o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que todas as nossas orações devem ser no Espírito. Você vê nos Evangelhos falando que as nossas orações devem ser em nome de Jesus. Mas o que significaria uma oração no Espírito, em nome de Jesus? Isso não diz respeito a um rito, a uma fórmula mágica, a uma mecânica que faz com que, uma vez que você fale em nome de Jesus, uma mecânica é aberta, um rito mágico é realizado, se tornando quase como uma superstição. Não é disso que o Evangelho trata. O Evangelho não trata de superstição, de ritos vazios. O Evangelho nos traz fundamentos de significado. E quando fala que nossas orações, Paulo fala que todas devem ser no Espírito e em nome de Jesus, significa que elas devem ser no Espírito, não na nossa carne. Devem ser no nome de Jesus, não no nosso nome. Porque uma das coisas que dificulta, que faz com que a nossa vida de oração seja ansiosa, aflitiva, angustiada e às vezes pode até nos fazer mais mal do que bem, é que a nossa consciência espiritual, tão importante quanto você entender que há esse senso pelo divino, por algo que lhe transcenda, por Deus, porque você foi criado por Deus, tão importante quanto você entender que há dentro de você e de mim esse desejo de algo que nos transcende, esse desejo de significado, de transcendência, tão real que há isso dentro de nós, também há dentro do ser humano um sentimento, uma sensação de inadequação com relação ao divino, com relação a Deus, com relação a esse algo que nos transcende, que nos dá um senso de culpa, de vergonha, de inadequação, como se a sua alma deixasse claro para você que há um hiato, uma separação entre você e Deus. Então, não somente no cristianismo, mas em todas as culturas se desenvolveram todo tipo de rito
de sacrifício, de templos, de tudo, para que de algum modo a sua e a minha consciência seja aplacada desse senso de inadequação, aonde a oração, a devoção, o louvor, a meditação nas Escrituras, a vida em comunidade ou qualquer tipo de prática de espiritualidade, muitas vezes é realizada para que a pessoa faça um sacrifício, faça um meio de sacrifício, de oferta, para que ela tenha esse senso de merecimento para estar com Deus. Porque ela sacrificou, porque ela ofertou, porque ela está... E é justamente o contrário da proposta do Evangelho, porque quando a minha vida espiritual, a minha vida de oração acontece no meu nome, na minha performance, na minha força, na carne, naquilo que eu acho que eu mereço ou não, ela vira uma espiritualidade aflita, ansiosa, porque a gente reconhece que a gente é relativo, a gente percebe as nossas fraquezas, a nossa consciência está o tempo todo nos lembrando os nossos equívocos, os nossos pecados, e é nessa hora que aquilo que poderia nos fazer bem, às vezes faz até mais mal, porque a sua oração, ela se torna essa prática de barganha, aonde você acredita que você tem que orar da maneira certa, de joelho, no templo, no lugar, com o olho fechado, com a mão levantada, você começa a colocar ritos e sacrifícios e superstições, porque você está tentando fazer-se merecer para Deus, para que Deus de algum modo lhe perdoe, para que Deus de algum modo lhe favoreça, lhe abençoe, lhe acolha. Então, você faz muitas vezes, nós fazemos da nossa prática de espiritualidade, de oração, de devoção, esse meio de rito, esse meio de sacrifício e de oferta para aplacar a sua consciência, para preencher esse ato e te religar a Deus. Mas a boa nova do Evangelho é que a gente não precisa mais fazer isso, que Jesus preencheu esse hiato, que Jesus criou o caminho, que é em Cristo que a nossa oração acontece, que é no Espírito e não na carne, que é debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei, porque em Cristo nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz e do amor de Deus. Nós oramos e nós estamos em Cristo. É no nome de Jesus, não é no nosso nome. É através da obediência e do sacrifício de Cristo e não no nosso sacrifício, não nos nossos ritos, não nas nossas ofertas. Hebreus fala que o nosso coração, a nossa consciência, ela só é limpa de verdade pelo sangue de Cristo. É por causa do nome de Jesus e não é pelo nosso nome. Então a nossa oração, nós vamos tomando consciência de que nós estamos em Deus e de que Deus está em nós. A nossa vida de oração, ela acontece não em nosso nome. Não porque a gente faz tudo certo, não porque a gente não tem falha e fraqueza, não, mas é porque nós estamos em Cristo. É no nome de Jesus, é no Espírito, não é na minha carne. Mas como que isso é tão possível? Como que é possível que esse acesso todo, essa paternidade divina sobre nós, esse amor que nos acolhe, esse perdão que consuma todo o nosso juízo, como que é possível você e eu, sendo seres tão relativos, sermos acolhidos por Deus, ouvidos por Deus, amados por Deus, simplesmente porque Deus decidiu? Sim e não. Sim, porque tudo é uma decisão unilateral de Deus. E não porque não foi ao acaso. Não porque não foi de qualquer maneira. Algo maravilhoso que você percebe no Evangelho é que sempre quando Jesus se referia a Deus, nas suas orações, nas suas colocações, o que era um absurdo para aquele povo religioso, judeu, fariseu, ele sempre se referia ao Pai. Ele orava ao Pai. Ele falava, eu e o Pai somos um.
Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ele falava: Pai, eu oro e eu sei que tu sempre me ouves. Mas de maneira absurda, de maneira misteriosa, na cruz, um momento eterno se manifestou na história quando Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? O Deus revelado em Cristo, o único Filho de Deus, o Deus unigênito, o Deus encarnado, aquele que quem vê Cristo vê o Pai, essa união perfeita e absoluta e misteriosa, de repente é rompida. E Jesus, ao invés de falar Pai, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E o Evangelho me dá a resposta. Em Isaías 53 fala que daquele momento Jesus estava levando sobre si o pecado de todos nós, as iniquidades de todos nós. E o pecado que separa o homem de Deus, que gera toda a morte, foi absorvida por Ele de uma vez por todas. Ele se tornou pecado e por isso Ele se separa de Deus. Ele morre, Ele é sepultado, e é justamente por isso que você e eu temos pleno acesso. Porque Jesus foi separado de Deus, que você e eu podemos confiar que jamais somos separados de Deus. Porque Jesus assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa culpa, levou sobre si a nossa condenação e juízo, que você e eu podemos ter a confiança de expor as nossas fraquezas e fragilidades. Sabemos que de Deus nós não receberemos juízo, nós não receberemos punição, nós receberemos acolhimento, graça, misericórdia. É porque o sangue de Cristo foi derramado e um sacrifício perfeito foi realizado na cruz, que as nossas orações têm livre acesso ao Pai, que nós podemos chamar Deus de Pai. E agora nós podemos crer naquela palavra que nos fala que Deus nunca nos abandona, nunca nos desampara, porque Jesus na cruz estava sendo desamparado, abandonado, para que você e eu nunca mais sejamos abandonados, nunca mais sejamos desamparados. Assim, a nossa vida de oração acontece dessa perspectiva de graça, desse olhar em Cristo, não no nosso nome, não na nossa performance, não na nossa força, não na nossa carne, mas no Espírito. Em nome de Jesus, porque a cruz aconteceu, porque o sangue de Cristo foi derramado, que hoje, mesmo nos seus momentos de mais relatividade, mesmo nos seus momentos de maiores angústias, você pode se lembrar que você está em Cristo, que você morreu com Ele, que você foi sepultado com Ele, mas mais do que isso, você ressuscitou com Ele e está sentado hoje em Cristo, nos lugares celestiais, diante de Deus, sem culpa, sem vergonha, sem complexos de inferioridade, porque você está vestido de Cristo, você está coberto com o sangue de Cristo, você se apresenta diante de Deus, não mais no seu nome, mas em Cristo, e você sabe que dele você recebe abundância de graça, de favor, de misericórdia, e é justamente esse sacrifício perfeito, essa redenção estabelecida, esse sacrifício único e redentor que te qualifica e te dá acesso com dignidade, com graça, com aceitação, com certeza de que mesmo quando você não consegue nem verbalizar uma oração, porque dentro de você só há dúvida e angústia, o Evangelho fala que até nesse momento o Espírito que ora por nós, com gemidos inexprimíveis, e você sabe que você está sendo ouvido por Deus, mesmo quando há em você somente gemido. E isso está acontecendo porque você está em Cristo.
porque você vive no nome de Jesus, não no seu próprio nome. Você vive no Espírito e você não vive mais na sua força da carne. E é essa realidade que eu quero que você guarde dentro de você, que você absorva dentro de você e você constantemente renove dentro de você, para que a sua vida devocional, que a vida de oração, que muitas vezes é tão desafiador e é tão difícil para que a gente desenvolva da melhor maneira, se torne momentos de cura, de transformação, de desnudamento da sua alma, porque você sabe que tudo aquilo que você está expondo para Deus, tudo aquilo que você está colocando para o lado de fora com sinceridade e transparência, já está redimido, já está perdoado, já está curado, em Cristo está tudo resolvido e consumado. Então você está colocando aquilo para fora, você está admitindo as suas fraquezas para que aquilo seja curado. Você está confessando as suas angústias, não para ser perdoado, mas porque você já foi perdoado, você coloca tudo para o lado de fora. E é desse processo transformador que você emerge da sua vida de oração, sendo transformado e moldado diante de Deus, em Deus, sabendo que não somente você tem acesso à presença de Deus em Cristo, mas você é habitado pela presença de Deus por causa de Cristo, pelo Espírito Santo. Você se tornou a habitação do Espírito Santo. E é isso que você e eu precisamos o tempo todo nos lembrar. E a vida de oração, essa vida devocional de oração tem esse lugar maravilhoso na vida do cristão, para que você seja o tempo todo, viva esse processo, que mesmo quando o seu exterior se corrompe, o seu interior está sendo constantemente renovado de glória em glória na presença de Deus. Guarde essa verdade, meu irmão, e que você... pouco a pouco, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, vá se expondo todo dia a essa prática de separe um tempo para ouvir o Evangelho, para ler o Evangelho, para ler livros e pregações que te falam do Evangelho, até que evoque dentro de você essa resposta em oração, para que a sua alma seja cada dia mais renovada, o seu entendimento seja exposto à graça de Deus e você construa não apenas uma relação de utilidade com Deus, mas para que você viva a vocação de ser em Deus todos os dias da sua vida, em nome de Jesus.